Você já parou para pensar na importância do livro de Gênesis? É ali que tudo começa: a criação, a humanidade, o pecado e o mais importante, o plano de redenção de Deus. Então hoje eu quero te levar para um panorama completo do livro de Gênesis, explorando os pontos principais, os aspectos bíblicos, os aspectos históricos e também teológicos. Tudo isso de uma forma bem simples para que você entenda a palavra de Deus e veja o quanto esse livro é essencial para a nossa fé cristã. O meu nome é Felipe Garden, então vem comigo nessa maratona bíblica. Gênesis significa começo ou origem, e é exatamente isso o que esse livro é, o começo de todas as coisas. Gênesis é um registro dos começos. Ele é também o primeiro livro bíblico e também é a base para todas as outras coisas escritas na Bíblia posteriormente. Mas a verdade é que sem Gênesis é quase impossível entender o restante da Bíblia, porque é ali que Deus começa a revelar quem Ele é e qual é o plano dele para a humanidade. Agora o livro pode ser dividido em duas grandes partes. Nos capítulos 1 a 11, temos o que nós chamamos de história primitiva, a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Depois dos capítulos 12 ao 50, nós entramos na história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e José. É como se o livro fosse dividido entre a história da humanidade e depois entre a história do povo escolhido de Deus. E uma coisa muito importante, acredita-se fielmente que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés durante o Êxodo, para ensinar os israelitas as suas origens e também para ensinar a eles um pouco mais sobre o Deus a qual eles serviam. Gênesis começa com Deus criando o universo. No capítulo 1, Moisés escreve assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Cara, que coisa maravilhosa! Só Deus mesmo para fazer isso. Deus criou o universo inteiro em apenas 6 dias. Deus criou a luz, o céu, a terra, o mar, os animais e por fim Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, assim como está escrito. Isso mostra verdadeiramente o valor que nós temos para Deus e como nós fomos criados com um propósito. Mas aí entra o pecado. A gente tem muitas das vezes o poder de estragar todos os planos de Deus, não é mesmo? Mas essa é a história. Através de Adão e Eva, o pecado entra no mundo, através da desobediência, e isso traz consequências muito sérias na humanidade, a qual nós estamos pagando até os dias de hoje. Mas o mais lindo disso tudo é que logo após o pecado de Adão e Eva, após eles terem desobedecido a Deus e ter quebrado a promessa ou o que Deus os disse, Deus apresenta o plano de redenção para nós seres humanos, para a humanidade. Isso é uma coisa maravilhosa. Em Gênesis capítulo 13, versículo 15, ele fala sobre a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente futuramente, apontando já para Jesus. Depois do capítulo 6 ao capítulo 9, nós vemos a maldade da humanidade se alastrando na terra. Foi aí que Deus decide trazer o dilúvio, salvando apenas uma família, a família de Noé. E isso mostra que Deus é justo, mas também cheio de graça. Ou também pelo contrário, isso mostra que Deus é cheio de graça, mas Ele também é justo, sempre. E olha como nós podemos enxergar o amor de Deus com todos nós. Mesmo com a maldade alastrada na terra, Deus ainda decide nos dar uma nova oportunidade através da vida e da família de Noé, a qual ele salvou do dilúvio, preservando para que posteriormente ou futuramente seja gerada uma nova nação. Então, para terminarmos a primeira parte, temos a Torre de Babel. Os homens começam a construir uma torre para chegar até o céu. E Deus intervém nesse movimento, mudando a língua de cada um deles. E aqueles que se entendiam pela própria língua, pela mesma língua, já não se entendem mais.
É daí que saem todas as nações espalhadas pelo mundo inteiro. Agora, entrando na parte 2 de Gênesis, temos a história dos patriarcas. A partir do capítulo 12, Deus chama Abraão e faz uma grande promessa, que ele seria pai de uma grande nação. E também Deus diz que, por intermédio dele, todas as nações seriam abençoadas. Abraão, por muitos, chamado de o pai da fé. E sim, Abraão é um exemplo de fé para todos nós cristãos. Mas Abraão não era perfeito e Abraão cometeu alguns erros durante a sua vida com Deus. Mas isso mostra que Deus às vezes usa pessoas imperfeitas para cumprir os seus planos, ou o plano dele. Depois vem Isaac, o filho da promessa. A história de Isaac é um pouco mais curta, mas cheia de significado, porque Deus mostra que ele sempre cumpre o que ele promete, mesmo que aos nossos olhos parece um tanto impossível. Depois vem Jacó, que é uma história bem interessante. No começo ele engana o seu irmão e também engana o seu pai, mas depois ele tem um encontro com Deus que mudaria a sua vida por completo. Deus até muda o seu nome para Israel e ele se torna o pai das 12 tribos de Israel. E por fim, a partir dos capítulos 37 ao 50 de Gênesis, temos a história de José. Todos nós sabemos a história de José e sabemos também que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas Deus o eleva e ele se torna o segundo comando do Egito. Mas tudo isso era um plano que Deus tinha preparado. José perdoa os seus irmãos e ele mesmo o salva de uma fome que tinha assolado a terra. E eu gostaria muito de abrir um parênteses para dizer que José é sem dúvida nenhuma uma das minhas histórias bíblicas preferidas. Aí vemos a soberania de Deus, aí vemos o poder do perdão, aí vemos que não podemos fazer mal para os nossos irmãos porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, sabe? Deus é maravilhoso em tudo que ele faz. Gênesis está cheio de ensinamentos sobre Deus e também sobre nós. E eu queria então listar alguns pontos que a gente vê quando a gente lê o livro de Gênesis. O primeiro ponto é a soberania de Deus. Deus cria tudo do nada e ele está no controle de tudo, desde o começo até a eternidade. O segundo ponto é o plano da redenção. Mesmo com o pecado, Deus já tinha um plano completo para salvar a humanidade. O terceiro ponto é a aliança. Deus sempre faz aliança para se relacionar com o homem. E o quarto ponto é que nós podemos ver a tipologia de Cristo através da vida de José. Primeiro ele foi rejeitado e humilhado, e depois ele foi exaltado para salvar uma nação e a humanidade. Gênesis não é uma história do passado, ele é um lembrete para a gente saiba que, mesmo independente das circunstâncias, ele está no controle de tudo e ele tem um plano específico para cada um de nós. E mesmo quando falhamos, ele é fiel. Então, gente, chegamos no final. Esse foi um vídeo breve onde eu quis trazer um panorama completo, assim, meio resumido, do livro de Gênesis. Eu espero profundamente, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Se você gostou realmente, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva nesse canal que a gente vai trazer muitas outras coisas para a gente se aprofundar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandiosamente, que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, a sua semana, o seu mês e que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima.